sou o professor Júlio de matemática. Eu tenho a pele clara, cabelos louros, tô com topete, óculos com aba branca e do lado aqui está a professora Vanessa. Olá, eu sou a professora Vanessa de matemática. Eu tenho a pele morena clara, eu estou com uma blusa vermelha, um colar, estou usando óculos, tenho um relógio nos meus pulsos, estou usando uns brincos, meus cabelos são castanhos, na altura mais ou menos dos ombros, e hoje vamos a mais uma aula. Olá galera, vamos continuar nossos estudos? Só que dessa vez vamos ver como a gente pode simplificar radicais. Isso mesmo, a palavra simplificar é transformar um radical, uma raiz que tem um radical, em uma outra raiz com um valor menor, mais simples. Por exemplo, eu tenho aí raiz quadrada de 80. Bom, raiz quadrada de 80, 80 já é um número um pouco mais alto dos exemplos trabalhados anteriormente. Será que eu consigo transformar essa raiz quadrada de 80 na sua forma mais simples? Por que a gente tenta transformar, quando puder, num radical mais simples? Para facilitar nossos cálculos futuros. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar decompor em fatores primos o 80. Você lembra lá no sexto ano, como que a gente faz a decomposição em fatores primos? A gente vai dividir sucessivamente pelos valores primos, na ordem. Quem é o primeiro número primo? O 2. Será que o 80 aqui dá para dividir por 2? Bom, o 80 é par, então o 80 consegue dividir por 2 sim. Então eu vou pegar o 80 e dividir por 2. Quanto que é 80 dividido por 2? 40. Você bota o resultado embaixo. Volta a perguntar, será que 40 dá para dividir por 2 ainda? Bom, como 40 é par, eu consigo dividir por 2 ainda. Bom, 40 dividido por 2 vai dar 20. Continua o processo. Será que 20 dá para dividir por 2 ainda? Como o 20 é par, eu consigo dividir por 2 de novo. Então eu coloco 2 aqui e divide, que vai dar 10. 10 é par, então eu vou dividir por 2 de novo. Então 10 dividido por 2, 5. Bom, 5 ele é um número primo e é ímpar. Então eu não consigo dividir por 2. Como 5 é um número primo, eu só consigo dividir ele por ele mesmo. Então 5 só consegue ser dividido por 5, que vai dar 1. Quando chegar no 1, você fecha a sua conta. E o que você vai fazer? Você vai pegar a sua raiz quadrada de 80, lembrando que o símbolozinho da raiz, o 2 aqui aparece se eu quiser. Por que eu coloquei o 2 aqui? Para representar para vocês que eu vou tentar pegar os fatores primos e fazer par de 2 em 2. E eu vou reescrever essa raiz aqui em cima. De que maneira? Eu tenho aqui um par de 2, então eu tenho 2 ao quadrado. Eu tenho aqui mais um par de 2, eu tenho aqui outro 2 ao quadrado. O 5 eu não consegui fazer par com ele, então eu vou repetir o 5. Então 80 dentro do radical e 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 é a mesma coisa. Por que eu coloquei ao quadrado? Por que eu fiz par de 2? Porque como o meu índice da raiz dá 2 e dentro da minha potência está ao quadrado, o que eu posso fazer? Eu posso cortar o índice da raiz com a minha potência. Quando eu corto a potência do número dentro da minha raiz, o que eu faço? Eu jogo ele para fora da raiz. Então, quem vai sair da raiz? Quem eu cortei o expoente. Então, saiu da minha raiz o 2 vezes 2, que estava dentro da raiz, que eu cortei o expoente dele. Só que o 5 dentro da raiz, eu não fiz nada com ele. Quando isso acontece, ele continua dentro da raiz, como você pode observar aqui. Então, nesse caso, eu tenho que 2 vezes 2 é 4, e o raiz de 5 só está em ele, ou seja, raiz de 80 e 4 raiz de 5 é a mesma coisa. Repara que 4 raiz de 5 eu estou trabalhando com valores menores. Isso vai facilitar meus cálculos futuros. Vamos por mais um exemplo para ver se a gente entendeu? Vamos tentar simplificar aqui a raiz quadrada de 135. Como? Decompondo em fatores primos. Vou botar uma barrinha e vamos tentar dividir pelos primos sucessivamente. Quem é o primeiro primo? 2. Ops, será que 135 dá para dividir por 2? Bom, 135 é ímpar, se é ímpar não dá por 2. Então agora eu vou testar se dá para dividir por 3. Se lembra da regrinha de divisibilidade por 3? A regra diz o seguinte, se eu somar os algarismos e for múltiplo de 3, eu consigo dividir por 3.
1 mais 3 é 4, 4 mais 5, 9. Como 9 é múltiplo de 3, então quer dizer que eu consigo dividir por 3. Agora eu vou dividir. 135 dividido por 3 vai dar 45. Será que 45 dá para dividir por 3 ainda? Bom, 4 mais 5 é 9. Continua múltiplo de 3. Então eu vou dividir por 3 de novo. 45 dividido por 3 dá 15. 15 está na tabuada de 3, é múltiplo de 3. Então eu posso dividir por 3 de novo. 15 dividido por 3, 5. Como 5 ele é um número primo, eu só posso dividir 5 por ele mesmo, que vai dar 1. Quando chegar no 1, você fecha a sua conta. Vou transformar a minha raiz quadrada de 135, que ela é uma raiz quadrada que o índice é 2, em parzinha aqui de 2 em 2. O que eu vou ter? Eu vou ter um par de 3, eu vou ter 3 ao quadrado. Só que vai sobrar ainda um 3 e vai sobrar um 5 dentro da minha raiz multiplicando. Quem eu elevei ao quadrado vai cortar com o quadrado do índice da minha raiz. Quando eu corto o expoente de quem está dentro da raiz, o que acontece? Ele sai da raiz. Então vai sair da raiz o 3, que eu cortei o expoente. Mas dentro da raiz ainda ficou um 3 e um 5 multiplicando. Então dentro da raiz tem um 3 vezes 5. Ou seja, eu vou ter que multiplicar ele. 3 raiz quadrada de 15. Ou seja, a minha raiz quadrada de 135, ela é a mesma coisa do que 3 raiz quadrada de 15. Viu como é um valor mais simplificado possível? Isso vai facilitar bastante os cálculos futuros. Será? E é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer aqui o exercício 2 da atividade 8 do caderno de atividade de vocês. Ele diz o seguinte: qual o resultado da simplificação desta fração? Lembra que essa fração ela tem um denominador raiz quadrada de 75, que é um número irracional. Você viu anteriormente com a professora Vanessa que quando tiver na fração um denominador um número irracional, a gente tem que racionalizar. Mas antes de racionalizar, vamos pensar, será que eu posso pegar aquela raiz quadrada de 75 e transformar nela uma outra raiz simplificada, menor, com o mesmo valor? É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui a raiz quadrada de 75 e vou ver se eu consigo transformar num valor de um radical simplificado. Como? Eu vou decompor em fatores primos. 75 dá para dividir por 2? Não, porque é ímpar. Dá para dividir por 3? Dá. Se eu dividir 75 por 3, vai dar 25. E 25 dá para dividir por 3? Não. 25 dá para dividir por 5, que vai dar 5. 25 dividido por 5, 5. 5 só dá para dividir por ele mesmo, por ser primo. 5 dividido por 5, 1. Chegou no 1, fecha a sua conta. E o que você vai fazer? Eu vou transformar a raiz quadrada de 75 num radical, onde eu vou tentar fazer parzinho de 2 em 2. Como o 3 só tem ele, eu vou repetir o 3 dentro da raiz. Mas o 5, eu fiz um par de 5. Então eu vou escrever 5 ao quadrado. Então 3 vezes 5 ao quadrado, dentro da raiz, é a mesma coisa do que raiz quadrada de 75. Só que aqui, o que eu vou fazer para simplificar? Eu vou cortar o expoente ao quadrado com o meu índice da raiz. Quando eu corto, ele sai da raiz. Então o 5 que cortou o expoente sai da raiz. E o 3 que eu não fiz nada, continua. Ou seja, raiz quadrada de 75 e 5 raiz quadrada de 3 é a mesma coisa. Representam o mesmo valor, só que mais simplificado possível. Terminei a minha conta? Não. Eu só transformei a minha raiz quadrada de 75 num radical mais simples. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fração novamente, vou pegar ela novamente e eu vou reescrever. No lugar de raiz quadrada de 75, eu vou colocar o radical mais simples possível, simplificado, que eu acabei de fazer, que é 5 raiz quadrada de 3. Olhando esse radical aqui, o que eu posso observar? Que eu tenho tanto 5 em cima quanto 5 embaixo. Ambos é múltiplo de 5. Então eu posso dividir a minha fração, tanto o numerador quanto o denominador, por 5. É isso que eu vou fazer. 5 dividido por 5 dá 1. E o 5 aqui, raiz de 3 dividido por 5, vai ser raiz de 3. Eu cheguei nesse resultado aqui.
Mas conforme eu falei, não pode ter o denominador numa fração. Eu tenho que racionalizar. Para isso, eu vou fazer o conceito da titia Vanessa que explicou no slide anterior. Eu vou pegar esse raiz de 3 e multiplicar tanto em cima quanto embaixo a minha fração. Uma multiplicação de fração, eu vou multiplicar o numerador pelo numerador. 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E quanto que é raiz quadrada de 9? 3. Então, raiz de 3 sobre 3, olha aqui, é a minha letra A. Então, você vai lá no seu exercício e marca a letra A. Agora que vocês aprenderam racionalização e simplificação de radicais, vamos praticar? Pega a caderno de atividade de vocês, leia com bastante atenção, faça a atividade 8 de matemática do 9º ano, do 2º bimestre. Qualquer dúvida, pergunte para o professor de vocês, reveja o vídeo e leia com bastante atenção, que não é difícil. Reveja o vídeo para poder ver todas as regras e a gente aguarda vocês na próxima aula.